Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço, aquele aperto de mão diferenciado. E mais uma vez compartilhar com todos vocês como quanto mais eu leio os textos bíblicos, né, os evangelhos, principalmente de Mateus, mais eu chego à conclusão de que João e Pedro eram de fato pedra de tropeço para Jesus, como se fossem adversários, verdadeiros satanases na vida de Jesus, né? E por que eu digo isso? Porque lá em Mateus capítulo 6, ele vai falar a respeito da prática da justiça, né, quando Jesus está dando um sermão no monte, né, para o povo que seguia ele, principalmente para os discípulos, ele dizia o seguinte, Mateus capítulo 6, da prática da justiça: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis o galardão junto do vosso Pai Celeste. Então, ele pede para que os seus seguidores, isso incluindo João, que era o profeta, que dizia que estava batizando as pessoas para arrependimento dos pecados, que no caso era uma justiça que ele fazia, era para fazer essa justiça em secreto. Não fazer ela de forma com que as pessoas ficassem sabendo o que ele estava fazendo, certo? Ele diz claramente: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. E era exatamente o que João fazia. Quando João se batizava e vinha toda a circunvizinhança de Jerusalém, todos os povos vinham até ele para se batizar com ele, para arrependimento dos pecados, né? Ele está fazendo exatamente o que Jesus não queria que ele fizesse, porque Jesus queria que ele fizesse isso em segredo, certo? Não a fim de ser visto, né? Aí ele vai dizer: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Então ele está dizendo que vai dar recompensa para os seus seguidores, mas ele não vai dar para aqueles que ficam nas sinagogas e nas ruas, dando esmola a fim de serem vistos, né? Por quê? Porque era exatamente isso que João fazia, né? João queria chamar atenção, tanto que quando ele via Jesus na rua, ele dizia: eis o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo, né? E Jesus de fato não era o Cordeiro, né? Ele queria colocar uma responsabilidade em Jesus, né, de ser o Cordeiro, queria morrer pelo pecado de todos, enquanto o Cordeiro não pode ser um homem, tem que ser o Cordeiro, o animal, né, que se deve sacrificar para arrependimento dos pecados. Então ele vai dizer: tu, porém, ao dares a esmola, ignora a tua esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola não fique, para que a tua esmola fique em secreto, ao teu pai que vem em secreto e te recompensará. Então, ou seja, ele pede para os seus discípulos dele fazerem todas as suas obras em secreto, né? Escondido, né? E não como João estava fazendo, querendo chamar atenção, que as multidões todos seguissem ele, né? A fim de ver-se ele como autoridade. Ele vai dizer: e quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Principalmente, ele dá basicamente chuta o balde, né, para as igrejas hoje em dia, por exemplo, que quando estão orando, né, estão gritando e falando alto, ou então pregando evangelho na rua. Ou seja, o próprio Jesus, que mandou os discípulos dele pregar o evangelho, falou assim: se for pregar, vai pregar em quatro paredes. Faça a obra de vocês em quatro paredes. Faça em secreto. Faça a justiça de vocês em quatro paredes. Não do jeito como João fazia, andando pelas ruas e convencendo todos a seguir o movimento de Jesus, e como as pessoas de hoje em dia fazem, por exemplo. Certo? Aí ele continua dizendo assim, né? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, oras ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Orando, não useis de vãs repetições para com os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Que é exatamente o que João fazia. João, ele ia fazer a oração dele, ele fazia no meio da praça, né, no meio do deserto, convencer as pessoas a aceitar a justiça dele, né, no meio da rua, ao ar livre, enquanto Jesus pedia para fazer em secreto. Né? Quando eles fossem orar, que eles ficassem em secreto, dentro do quarto deles, que eles fizessem a oração deles, certo? Porque o pai deles estava em secreto, e eles também tinham que fazer as obras deles em secreto. Porque, segundo ele, segundo Jesus, eles não poderiam ser como os gentios, e aqui ele basicamente está falando de João, por quê? Porque eles presumem que pelo muito falar serão ouvidos, que era exatamente o que João fazia, pregando no meio do deserto: arrependei-vos,
né? Aí passavam os escribas e fariseus lá, ele dizia para os escribas e fariseus: produzir fruto bom de arrependimento, porque senão vocês vão ser a palha que vocês jogaram no fogo, né? E os escribas e fariseus não estavam batizando com ele, por quê? Porque eles acreditavam que para arrependimento do pecado você deveria sacrificar o animal e não batizar. Mas João dizia para eles, ameaçando eles, queria punir eles, né? Eles seriam a palha que seria jogada no fogo, né? Ou seja, ele fazia isso tudo ao público, né? Ao ar livre, né? Por isso que Jesus dizia para ele: quando vocês for pegar o evangelho, vocês vão entrar na casa de cada um para pegar o evangelho, não pregar no público ao ar livre como João fazia, né? E se eles não aceitarem vocês, vocês saem da casa deles, mas de qualquer forma faça isso em secreto, pregue dentro da casa da pessoa. Se for fazer alguma coisa relacionada ao meu reino, que seja em secreto, né? E era isso que João achava, né? João achava que quanto mais ele gritasse, quanto mais ele falasse, raça de víboras, arrependei-vos, vem batizar comigo, porque o batismo comigo é o fruto do arrependimento, achando que essa justiça dele tinha que ser exercida ao público. Jesus está dizendo para ele basicamente: não, faça em secreto, certo? Ele vai dizer: porque se perdoares os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares ao homem as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Que é exatamente um sermão que ele estava dando em João, porque João é o falso profeta. João está dizendo para os escribas e fariseus: vocês não produzem frutos de arrependimento. Por quê? Porque ele está batizando para arrependimento dos pecados e eles não estão batizando com ele. Então ele está falando: vocês não produzem frutos bons de arrependimento. Então o Jesus que eu estou pregando vai vir, vai pegar vocês e jogar vocês no fogo. Então se João está com esse discurso de ódio para eles e ele não sabe perdoar, então com esse mesmo critério ele também não vai ser perdoado. É Jesus dando sermão em João, certo? Ele vai dizer: quando vocês forem jejuar, não ficam fazendo cara feia por aí, porque com certeza João também, quando estava jejuando, queria se mostrar que estava jejuando, né? Aí ele vai continuar dizendo: não ande por aí ansioso pela vida, com o que há de comer, com o que há de beber. Caso vocês fiquem ansiosos com isso, não fiquem ansiosos com isso, justamente por quê? Porque Pedro, que seguia ele, como eu disse, era uma pedra de tropeço para ele, ficava perguntando para ele: Senhor, nós deixamos tudo que tínhamos para te seguir, agora o que será de nós? Então Jesus está falando para eles: ó, eu sou o pai de vocês aí, eu sei o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedir. Então, o de comer ou de beber, não se preocupe que eu vou providenciar para vocês, né? Ele vai dizer assim: buscai primeiro apenas o meu reino, né? E a minha justiça. Qual que é a justiça que ele falou? A que você tem que fazer em secreto, né? E todas as coisas vão ser acrescentadas para vocês, né? Aí ele vai dizer: não julgueis para que não sereis julgados, né? Pois com o critério com que julgados, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio. Ou dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando há trave no teu. Hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Que é exatamente o que João estava fazendo, porque quando João ficava na praça pública ou no meio do deserto pregando o evangelho, né, que deveria ser em secreto, em quatro paredes, dizendo para os escribas e fariseus que eles deveriam se batizar com ele para arrependimento dos pecados, porque eles não estavam produzindo esses frutos, então seriam mortos, queimados, jogados como palha no fogo, né? Eles estão exatamente fazendo isso que Jesus está falando para eles aqui, basicamente para João. Você está achando que vê alguma coisa, mas na verdade você não vê nada. Quando você pede para os escribas e fariseus se batizar para arrependimento dos pecados, você é um cego, porque você não vê que quem está pecando é você. Porque o que produz o arrependimento dos pecados, na lei que eu disse que vim para cumprir, não vim para abolir, é o sacrifício de animal para perdão dos pecados, para arrependimento dos pecados e não batismo. Então, antes de querer tirar a trave do olho, a sujeira do olho do teu irmão, observa a trave que está na sua, João, que nesse caso aqui é o falso profeta, certo? Ele vai dizer: para não dar aos cães, né, aquilo que é santo, né? Aí ele vai dizer: Jesus ensina eles a orar, né? Como eles devem pedir. Aí ele vai dizer: pedi, dar-vos-á-se-á, buscar e achareis, baterei a porta e abrir-se-vos-á, né? Pois todo aquele que pede recebe, o que busca e encontra, e o que bate abre-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, porventura, o filho pedir pão lhe dará pedra, ou se
o pai lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Ele está dizendo, eu entendo a situação de vocês, se vocês precisarem de alguma coisa, eu como na posição de pai de vocês aqui, vou dar para vocês o que vocês precisam, entendeu? É isso que ele está querendo dizer, né? Então ele vai dizer, tudo quanto, pois, quereis que os homens façam assim, assim vós fazeis também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então ele está dizendo, a lei e os profetas que eu venho defender é que vocês façam para os outros o que vocês querem que os outros façam com vocês. Então, se vocês querem que os outros respeitem vocês como autoridade, respeitem os outros como autoridade. Quer que os outros façam bem para vocês? Façam bem para vocês. Então, é um chute em João, porque João está dizendo para as pessoas aqui que aquelas que não produzem fruto do arrependimento, que é o batismo dele para arrependimento dos pecados, essas serão colhidas como paia por Jesus e será lançado ao fogo. Então, Jesus está querendo dizer para eles o seguinte, se vocês estão pesando a lei dessa forma, então vocês vão ser julgados nessa mesma lei. Então, se João está desejando que eles sejam queimados no fogo, João vai ser queimado no fogo também, certo? Ele vai dizer assim, os falsos profetas, acautelai-vos dos falsos profetas, e aqui ele está se referindo a João, que a gente pode esquecer que é profeta. Ele vai dizer que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, porque João aqui é basicamente um lobo roubador, né? Porque está roubando as ovelhas de Jesus aqui, né? Ensinando para elas o que Jesus não vem ensinar, porque ele mesmo diz, né? Enquanto o céu e a terra não se passem, eu não vou mudar nem uma vírgula da lei. Então, se a lei é sacrifício de animais para arrependimento, perdão dos pecados, que seja o sacrifício de animais, não o batismo, né? E João, como era conhecido como profeta, ensinava o batismo. Ele vai continuar dizendo, pelos seus frutos o conhecerei. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figo de abrolhos, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode uma árvore boa produzir frutos maus, nem uma árvore má produzir bons frutos. Exatamente, uma árvore boa, ela saberia que deveria perdoar o seu irmão. E João é uma árvore má, por isso ele não vai produzir bons frutos, justamente por quê? Porque ele está dizendo aqui que as pessoas que não se batizarem com ele para perdão dos pecados serão jogadas e queimadas ao fogo. Então ele é um falso profeta. Por quê? Porque ele é uma árvore mau que não produz frutos maus. O próprio Jesus disse, vocês conhecem como aconteceu a primeira morte. A primeira morte se deu no Jardim do Éden lá, depois do Jardim do Éden lá, quando Caim teve ira com seu irmão. E João basicamente faz o contrário de Jesus, porque ele apresenta Jesus para os escribas e fariseus que vai matar eles queimados, caso eles não batizem para arrependimento dos pecados. Ele vai dizer que ele vai dizer que, meu Deus, me perdi aqui, mas vamos lá. Toda árvore não, João ele não pode produzir fruto bom, por quê? Porque ele está condenando as pessoas a mesma pecado de Caim, que foi a ira, apresentando Jesus como se Jesus fosse a ira vindoura, que fosse matar essas pessoas por causa do pecado delas, não estarem produzindo fruto que João chama para arrependimento dos pecados, que é o batismo, certo? Você vai dizer, pelos seus frutos conhecerei. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E qual que é a vontade do Pai dele que está no céu? Que a lei seja cumprida. Até que o céu e a terra passem, como ele mesmo falou, nenhum tio da lei será mudado, né? E os discípulos dele não adianta se fala Senhor, 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 ele não vai perdoar, ele vai dizer, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em seu nome? Quem estava profetizando em nome de Jesus era João, que dizia que estava batizando as pessoas para arrependimento dos pecados, para receber Jesus, certo? E em teu nome não expelimos demônio, mas aí Jesus vai dizer para ele, então lhe direi explicitamente, não vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus dizendo que Jesus no monte estava dizendo um sermão justamente para João, que era o falso profeta, que chamava ele de Senhor, 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 e profetizava em nome dele, que no final, no dia do julgamento, ele ia olhar para ele e ia dizer para ele, apartai de mim que eu não te conheço. Certo? Então é isso.